Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei para vocês dois cortes, um pequeno corte do programa da Band, canal Jogo Aberto, e um corte da ESPN Brasil do Sport Center, falando da chegada de Léo Ortiz, falando do caso do Maicon, Flamengo desistiu de Maicon. Tudo isso aqui e agora, o vídeo tá bem legal, bem informativo e no final sempre tem aquela surpresa, né? Então assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, link na descrição como créditos, canal Jogo Aberto e também canal ESPN Brasil. Dito isso, vamos dar o play aqui no vídeo, simbora! O Tite insistiu, o Flamengo negociou muito com o Bragantino para conseguir contratar o atleta. E agora sim, camisa 12, Léo Ortiz é do Mengão, jogador que chega para brigar por posição no time titular, hein? Olha ele aí, telão do nosso J. Depois de uma longa negociação, que durou mais de 3 meses, Léo Ortiz enfim desembarcou ontem no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo por 5 temporadas. Só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. O zagueiro de 28 anos, que estava no Bragantino desde 2019, vai custar 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. Uau. E caso atinja metas coletivas, vai render mais 1 milhão de euros à equipe paulista. Esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então, estou muito feliz, ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, conhecer todo mundo. Depois de passar por exames médicos, Léo Ortiz vai treinar pela primeira vez com o elenco hoje à tarde no Ninho do Urubu. Lá ele vai reencontrar alguns ex-companheiros. Entre eles, Fabrício Bruno, concorrente direto por um lugar na defesa titular. O zagueiro fraturou o nariz após um choque na última partida contra o Madureira. A lesão pode abrir espaço para a estreia do novo reforço. Mas, para isso, a diretoria precisa correr para regularizá-lo a tempo de enfrentar o Fluminense, sábado, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Ele tem que ser inscrito até amanhã. Ai, deve acontecer. O Flamengo não vai vacilar nessa, precisando de um zagueiro, tendo o Léo Ortiz à disposição, que vem jogando frequentemente no Bragantino. E eu gostei da contratação. Acho que um zagueiro de qualidade, um zagueiro nível seleção brasileira. O Flamengo insistiu muito, tinha como objetivo e talvez seja o primeiro nome que, na minha opinião, é uma insistência, vem do Tite. Ele queria o jogador, queria contar com o Léo Ortiz no grupo. Fortalecer o elenco, o Tite gosta disso, né, de ter essa competição interna dentro do elenco, um jogador que está pronto, um jogador amadurecido, com experiência, líder, foi capitão durante muito tempo no Bragantino. Esse período de negociação com o Flamengo, mesmo assim ele não deixou de ser profissional, porque ele entrou em campo pelo Bragantino, enfim, fez o Bragantino, fez parte dessa passagem do Bragantino para uma outra fase de pré-libertadores, porque ele foi um dos jogadores que bateu o pênalti decisivos ali. Então, assim, mostra o profissionalismo, mesmo com a cabeça meio confusa, né? Se ia, se não ia para o Flamengo. Felizmente deu certo para ele, que ele tenha muito sucesso. Agora, falando em sucesso, eu desejo sucesso, gols. Falava da possibilidade do Thiago Maia deixar o rubro-negro, então tem a questão aí também do Flamengo procurar um volante. Não sabemos se vai conseguir contratar alguém já imediatamente, mas pelo menos o zagueiro que o Flamengo queria chegou. Chegou. E o Tite pediu um volante, né? E, aliás, essa história toda do Thiago Maia, né? Bruno, Mari e Marra, ela está prejudicando basicamente o atleta, né? Porque não joga em canto nenhum. E fica aquela dúvida sobre o futuro do jogador. A sensação que a gente tem, embora o Flamengo não confirme isso de caráter oficial, é que não é um atleta com perfil para o que o Tite pensa para jogador de meio campo. Em função de uma natureza própria de elenco, né? Que o Flamengo já tem aí jogadores muito talentosos e quase sempre terá que entrar em campo com protagonismo, com aquela
aquela iniciativa. O Tite já tem esse dilema entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Enquanto o Gerson estiver fora, mais ou menos a coisa se ajeita ali com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio campo. E quando ele voltar, como é que fica essa configuração? Rendimento do Flamengo esse ano foi melhor no 4-3-3 do que foi no 4-4-2. Às vezes em que teve 4 homens no meio campo, o Flamengo teve dificuldade para transformar o controle técnico em penetração, em finalizações. Enfim, tudo isso é uma grande roda de discussão constante dentro do Flamengo. Então, a questão do Thiago Maia passa muito por isso, não está dentro do perfil, e aí o Flamengo continua dentro do mercado atrás de um atacante, uma vez que essa possibilidade sondada lá atrás do Maicon não surtiu o efeito prático. Sim, Léo Ortiz chegou ontem, como já dissemos, contrato longo assinado até o final de 2028. O jogador teve um papel fundamental, determinante na negociação, que durou mais de 3 meses. Isso nesta janela, porque em julho o Flamengo tinha feito uma sondagem pelo Léo Ortiz. Depois que o Tite chegou, o Tite colocou o nome dele como uma das suas prioridades para esta temporada. Só que, contrato longo com o Bragantino, multa rescisória alta e não era fácil tirar o jogador do Massa Bruta, apesar do atleta ter dito, dado a entender, inclusive, numa entrevista após um jogo do Bragantino no Campeonato Paulista, que tinha o interesse de vestir a camisa rubro-negra. Essa iniciativa, esse desejo, acabou pesando naquela balança, negociação muito longa, mas final feliz para o Flamengo e também para o jogador que queria vestir a camisa rubro-negra e ontem chegou nos braços do torcedor. Durante esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo. As pessoas que passaram pelo Flamengo, eu pude conversar, sempre me falaram do tamanho do Flamengo e do tamanho do clube e do quanto isso representaria na minha carreira, né? O quanto marcaria isso na minha carreira. Então, desde o início, desde os primeiros contatos com o Brás, com o Spindel, eu sempre deixei claro da minha vontade e de que faria o possível para poder chegar ao clube, né? Então, muito feliz que eles também foram desde o início até o final junto comigo nessa operação, né? E no final deu tudo certo e agora é esperar para poder jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo também. Números, então, desse novo reforço, tá? Chega e joga, essa é a questão para os rubro-negros. Aí o Léo Ortiz, em comparação a Fabrício Bruno e também o Léo Pereira. Olha só, 10 jogos, 7 jogos e 8 jogos, a média por jogo. Então, nessa temporada, tá? Posses recuperadas, então aí a vantagem é do Léo Ortiz. Bolas rebatidas também dele, duelos aéreos também. E aí o Fabrício Bruno e também o Léo Pereira. O Fabrício, ele passou aí por contusões também, né, no início dessa temporada. O Léo Pereira é uma das boas novidades no time do Flamengo nesse ano também, não é, Mário Pereira? Há um tempo, né? Há um tempo, há um tempo. Ele só virou o ano e permaneceu num nível muito bom. Acho que ele ali é garantido. E foi um jogador que até passou, né, por dificuldade no Flamengo, mas de fato, nos últimos anos, nos últimos meses, ele tem ido bem. E o Léo Ortiz, a gente sabe o quanto o Tite gosta desse zagueiro, né, Marra? Joga mais pelo lado direito, pode jogar pelo outro lado também. É um jogador que tem muita qualidade quando tem a bola, é organizador. Eu acho que tem um ponto aí, Bruno, ou seja, o Léo Pereira, para mim, vai ficar. Tem um ponto aí, para mim, que é a ética de trabalho. Sim. Pela bola, pela qualidade, pela preferência do Tite. Vamos lá, gente. Quem o Tite convocou para a seleção brasileira? O Léo Pereira, o Fabrício Bruno ou o Léo Ortiz? Léo Ortiz. Ele convocou o Léo Ortiz. Desculpa. Então, Léo. O Léo. Na cabeça do Tite... Você fez uma pergunta tão fácil e errei a resposta. Na cabeça do Tite, o Léo Ortiz está na frente dos outros. Porque era ele que ele chamava para a seleção brasileira. Entende? Mesmo que não numa lista fixa, todo mês, né? Mas quem vem na mente? É o Léo Ortiz. Mas tem uma questão de trabalho, de quem está lá no dia a dia, de quem está fazendo bem feito o trabalho dele, que o Léo Ortiz vai ter que esperar a oportunidade, eu acho. Especialmente com o Tite. Em uma defesa que tem se mostrado acertada nesse início de temporada. E eu acho os dois zagueiros muito bons. São. O Fabrício Bruno é um jogador que até ficou meio folclórico. A única coisa consolidada no Flamengo é isso, né? É isso. E o Fabrício Bruno, né, Rafa? É um jogador de muito boa recuperação. Onde joga normalmente a linha do Flamengo? A linha de defesa joga lá no meio campo. Essa é a linha média, 46, 45 metros de distância do seu gol. Ou seja, perdeu a bola, vão lançar para o pontinha rápido. Quem é veloz? O mais veloz de todos é o Fabrício Bruno. Então, como dupla, eles funcionam muito bem também, né? Exato.
Eu acho que o Léo Ortiz é o cara que vai ter mais a bola e que vai achar aquilo, uau, que lance espetacular. Como ele E são consegue. todos zagueiros que até ofensivamente, em bola parada, também podem, né? O Léo Ortiz também tem essa característica. Ô, Rafa, eu vou te liberar porque Estão azeitados, né, Bruno? Sim, mas eu ia falar que eu ia te liberar porque acho que a chuva chegou aí. Ah, é? Tá, não, chegou sim, é verdade. Nossa. Começou a chover aqui, no estádio Antônio Santos, Aí, palco na do chuva jogo não de tem logo mais. problema. É isso, Diego, tá tudo certo. Não, eu sou da Zona Norte aqui de Bom Sucesso, joguei bola na chuva. Para mim, tudo que vem, chuva na medida certa, para mim, é bênção. Então, tá tudo certo para mim. Mas respondendo a sua pergunta, assim, a gente tem uma questão própria de entrosamento, de entendimento. Hoje ele se fala no olhar. É evidente que o Flamengo não pegou grandes adversários, pegou o Fluminense jogando mal, pegou o Vasco com uma proposição de jogo mais defensiva no primeiro tempo, no segundo tempo teve mais um pouquinho de trocação, e um Botafogo muito recuado, né, para poder citar os 3 adversários mais pesados que o Flamengo pegou na temporada. Os testes principais para o modelo defensivo de jogo do Flamengo ainda virão ao longo da temporada, mas hoje existe um entrosamento. Eu sei, e acho que a pergunta do Mário Marra ela é capciosa e ela tem sentido, o quanto que o Tite gosta do Léo Ortiz. Mas hoje, não é informação, é feeling. O Léo Ortiz chega no banco, espera um pouquinho. Sim. Porque não dá para mexer, não está dando certo. Claro. A zaga do Flamengo, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dá muito certo. A médio prazo, pode ser que uma brecha de uma suspensão, uma contusão, venha condicionar a entrada do Léo Ortiz e depois ele não saia mais. Né? Mas, por hora, ele chega e fica no banco. A questão é justificar a troca, né? Também, não precisa. E é o que eu falei de aí, de trabalho. Exato. É assim, né? Chuva na medida certa é bênção. Corta pro Rafa, dilúvio. Então, Rafa, antes do dilúvio, eu vou agradecer aí, tá? Obrigado. Acho que... Tomara que no F90, durante uma hora, a gente consiga se livrar dessa situação aqui. Mas o Diego vai dar um jeito. O Diego sempre dá um jeito, né, Bruno? A Lili está com o tempo contado também. A Lili está com o tempo contado. Ah, mas deixa. O que é mais uma trovoada para quem trabalha de setorista do Corinthians? Na boca do furacão, ele sempre. Não é? Não vai ser um trovão a mais, uma chuva a mais. Gente, aqui... Eu tô parecida com o Rafa, tá? Porque aqui é cria da Zona Norte de São Paulo. Brinquei muito na rua, na chuva. Só que parece que vai vir um pouquinho mais forte, mas vamos lá. Tá bom. Mas se chegar, Lili, por favor, tá? Não é nem tanto por você, é por causa da Alice. A nossa preocupação é com a Alice. Cuida bem. Não é com você. Entendi. Tava muito preocupado comigo, pro meu gosto. Mas vamos lá. Então, sobre o caso agora do Maicon. O Flamengo, vamos repetir, né, Lili? Ontem, quando surgiu a história, a gente discutiu. Isso, ontem a gente discutiu aqui a história e tal. E aí, à tarde, a gente publicou, não é, Lili? Conversando com a Lili, com o Pedro Henrique Torre, que o Maicon não iria para o Flamengo. Por que ele não iria para o Flamengo? Isso ontem à tarde era informação. Porque o Flamengo não fez proposta. Já falei um monte de vezes isso, né? Vou ficar escrevendo, vou ficar que nem o Bart Simpson aqui, ó. Flamengo não fez proposta. Flamengo não fez proposta. Flamengo não fez proposta. Mas o Flamengo pelo menos pegou o telefone e falou, e aí, Maicon? Então, sim, isso sim, há algum tempo. E por que tanto que a notificação nem chegou aí pro Corinthians, não é, Lili? E a notificação... não chegou nada aqui. Inclusive, logo depois do Sport Center, daquela nossa entrada, eu conversei com uma pessoa do Corinthians, vocês sabem que eu vivo aqui na frente do CT, e essa pessoa falou, chegou nada pra gente, a gente não está sabendo de proposta nenhuma. Então, o Corinthians não estava sabendo. E não chegou por quê? Porque o Flamengo não fez proposta. Certo? Exato. Se tivesse eu perguntei pro pessoal do Flamengo, se não fez proposta, da onde surgiu essa história? Eu sabia que o Mário Marra ia me perguntar. E aí, o Flamengo confirmou que há algumas semanas conversou com o Maicon sobre essa possibilidade. Não sei se do Flamengo para o Maicon ou se do Maicon para o Flamengo. Isso também é importante também deixar claro, tá? Porque e o Flamengo conversou com o jogador e quis entender esses valores todos. O que é normal. O que é normal, tá, mas quanto que é? Mas tem que conversar com o Shakhtar, pagar. E o Flamengo entendeu a pedida do Shakhtar, mas o Flamengo, naquele momento, percebeu que era um valor acima do que ele poderia pagar pelo Maicon. E o Flamengo, diante desses valores, a gente não vai querer... A gente lamenta, mas encerra por aqui a nossa conversa. Por isso, o Flamengo não fez a proposta. E por que ontem surgiu essa história? O Flamengo falou, a gente não sabe, mas talvez seja alguma coisa de empresários do Corinthians e algum tipo de pressão para o Corinthians, de repente, pagar algo que está devendo.
O Flamengo não sabe, mas sabe que isso existe no mundo do futebol. Sim. E aí, hoje surge a informação, e a Lili traz pra gente também, que a direção do Corinthians conversou com o Maicon e prometeu pagar tudo que estava atrasado, que está atrasado. Então aí cada um entenda como quiser entender. Mas é fato que o Maicon não vai jogar nesse momento no Flamengo. Porque o Flamengo não fez proposta. Eu aprendi. Isso não quer dizer que no futuro o Flamengo possa fazer. Claro. Até porque já conhece as bases. Mas essa história das 48 horas, de pintar a notificação, isso de fato não existiu. Muito bem, galera. Sem muitas delongas, foi isso que aconteceu. O Flamengo tinha consultado o Shakhtar Donetsk algum tempo atrás sobre as condições do Maicon, queria saber valores, né, tempo de contrato e tal. E isso aconteceu há algum tempo atrás. E daí, galera, ontem saiu a informação que o Shakhtar Donetsk tinha aceitado a proposta do Flamengo. Só que o Flamengo não fez proposta. Isso daí foi uma invenção, né? Isso daí foi um jogo de empresário, porque o Maicon está no Corinthians com 11 meses de salários atrasados, direitos de imagem, né? Então isso daí, cara, eu acho que foi um jogo de marketing dos empresários do Maicon, porque o Maicon está com salários atrasados. E se jogasse o Flamengo na conversa, o que iria acontecer? O Corinthians iria fazer uma reunião com o Maicon para manter o jogador lá e com isso tem que pagar os salários atrasados, né? Então, cara, eu acho que isso daí foi usado com segundas intenções, né? O que você acha se o Flamengo tivesse feito uma proposta para o Shakhtar Donetsk de 6 milhões de euros? O Maicon hoje seria jogador do Flamengo, cara. O cara está com 11 meses de salários atrasados. Você acha que ele iria ficar lá? Ele quer receber os salários atrasados. Ele não vai se queimar com a torcida do Corinthians. É lógico que o cara vai falar isso, né? Eu quero ficar no Corinthians, porque o Flamengo não fez proposta. Se o Flamengo tivesse feito a proposta, ele hoje seria jogador do Flamengo, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito bem, tá aí então, trouxe para você aqui estes dois cortes, um corte do Jogo Aberto da Band, um corte da ESPN Brasil, falando da chegada do Léo Ortiz e também desse imbróglio aí que foi essa negociação maluca aí com o Maicon, né? O Flamengo não fez proposta, essa notícia foi criada, né, por alguém com segundas intenções, porque o Maicon está com 11 meses de direitos de imagens atrasados. Que vergonha, hein, Corinthians? Que vergonha. É isso é um problema deles, né? O importante é que o Léo Ortiz chegou no nosso Mengão. Valeu, galera, tamo juntos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras, fui!